Essa é a questão. Eu cito um caso pessoal desse momento, que o Lula vai costurar o lulismo, a articulação, todo o reformismo sindical vai costurar a transição, cedendo que o torturador seja isentado e tratado como igual, que é um momento assim, que a gente era uma corrente política de quarto internacional, vai no estado de Vila Euclides, por acaso eu estava lá distribuindo um volante, chamando a formar um partido dos trabalhadores, não existia, baseado nos sindicatos, e chamando as comissões de fábrica e a organizar a oposição metalúrgica em São Paulo contra a burocracia, blá, blá, blá. O Lula, lá do microfone, isso saiu na Veja, quem procurar acha lá a foto das porradas que eu estou levando. O Lula chama no microfone que aqui no estádio tem um provocador, polícia, eu não sou polícia, um provocador da polícia distribuindo um volante, ainda tinha foice e martelo, assim, um volante dele tem que ser pego e expulso, que isso é uma provocação policial. Foi o que aconteceu. Os capangas descem, agarram, esmurram, dão uma surra rigorosa e expulsam do estádio para lá. Então esse não é ainda o Lula decomposto que vem depois, pró-imperialista, que invadiu o Haiti, que tem tropas para fazer o trabalho sujo no Haiti, ainda não é esse, mas já é esse. Então é um Lula que faz uma aliança clara com Romeu Tuma, de alguma forma, com a cúpula militar, com os coronéis generais e a burguesia, para deter qualquer ação independente de classe, porque ali era o mesmo movimento, Olavo Hansen, defendendo alguma ação proletária independente, mesmo que com equívocos. Novamente, você vê que se cozinhou um acordo que realmente conseguiu igualar. Eu cito também outro caso rápido, que é para mostrar como que essa transição foi feita contra a classe trabalhadora e o torturador foi legitimado. A gente, às vezes, vai caminhar numa calçada de Brasília e muda de quadra, sai da quadra popular e vai para uma quadra lá em cima que tem mais verde. Quem a gente costuma encontrar na calçada caminhando de peruca com seu cachorrinho? Deusdete, que foi o meu torturador. Então, cara, velhinho, emancipado, anistiado e feliz. É possível até imaginar um diálogo ficcional. Ele chegar e dizer, cara, você foi anistiado também, não sei o quê. Você diz, como assim, cara? Como assim? Não, mas porque eu estou bem, fui anistiado, não sofri nenhuma perseguição, estou aqui com a minha peruca, meu cachorro, minha aposentadoria, estou muito bem, e um homem honrado e blá, 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 e você... Ele, como assim, cara? Quem que foi anistiado? Você, então, entraram com os tanques no Rio de Janeiro, entraram com os tanques em Brasília, rasgaram a Constituição, inclusive burguesa, rasgaram todas as leis, fizeram atrocidades, mataram Olavo Hansen e a gente que tem que ser perdoado, é isso? Isso aí faz lembrar o Barão de Itararé. Ele falava que a anistia é um ato organizado pelo governo, certo? Para perdoar os crimes por ele mesmo cometido. Então, essa anistia foi feita para nivelar, colocar o torturador no mesmo status do torturado. Então, eu quero chamar a atenção para, primeiro, isso. Segundo, não foi só um processo nacional. Na América Latina, organizaram um tal de Operação Condor, que era exatamente para atingir em cheio o núcleo operário na Argentina, no Uruguai, no Brasil, qualquer corrente operária que organizasse, o medo deles é a classe operária, e que com ela se aliem todos os oprimidos. Esse é o pavor, é a paura da burguesia, essa é a única estratégia possível, viável para a gente tomar o poder. Organizaram a Operação Condor para decepar toda a vanguarda operária e não operária da América Latina, que eles pudessem, mas é sempre preferencialmente a classe trabalhadora. Esse é o risco. Então, é um processo latino-americano que tinha um endereço certo e que não é por isso que a possibilidade de um movimento desse ganhar força e ter êxito depende de a gente conseguir popularizar o movimento em direção às fábricas, às escolas, a todos os centros de poder. Sem isso, o nosso caminhar, como dizia a companheira, será milimétrico ou micrométrico, porque eles não têm condição, o mesmo aparelho se reproduziu. Na verdade, o problema da impunidade qual é quando dizem para nós? Você devia olhar para frente, né? Devia olhar para trás, não sei o quê. O problema da impunidade é que ela funciona como uma arma na nuca de todo militante, de todo movimento revolucionário, porque diz, atenção,
Aí estão eles, todos os torturadores e os pais e os filhos estão aí na mesma máquina, está lubrificada. Então a arma dizendo, você não vá porque a gente não só volta como já estamos aí, como explicou o Brandão, eles já estão aí. A máquina policial que mata pobre, negro, homossexual, quem foi que lubrificou? Na polícia de Buenos Aires aqui, quem foi? Quem são os construtores dessa máquina? São generais, não necessariamente a múmia com quem a gente cruza em Brasília, que ele já não... Mas os irmãos, os colegas, os primos, toda a raia dele estão treinando e aí organizando essa máquina de guerra. E o segundo problema da impunidade não é só olhar para o passado, é que ela está aqui. Entendeu? Ela não se foi. Em absoluto, os torturadores não se foram. Exemplo, um dia eu cheguei da viagem no exterior, 85, certo? Fazer um curso de acupuntura na China. 6 meses depois eu chego, vou fazer uma palestra sobre os médicos descalços. Veja que isso aí já tinha sido 10 anos depois de ter sido julgado para o Tribunal Militar, inocentado, acabou a ditadura, oba, oba. Em 87 eu vou dar uma palestra, certo? Sobre médico descalço na China. E daí, há 10 anos, eu exijo da ABIN um documento mostrando o que eles têm de mim. E é isso que aparece no documento da ABIN, que em 86, este cidadão suspeito, subversivo, incorrigível, estava fazendo uma palestra sobre médico descalço, blá, 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 no setor comercial sul, na Casa Amizade Brasil-Nicarágua. Então, a ditadura acabou? Opa, aqui agora deve ter um ou dois funcionários de Estado anotando o que o Brandão falou, o que o companheiro falou, claro que sim. Porque eles têm que se manter ao dia. É uma máquina que está operando o tempo todo. Então, a ditadura não foi desconstruída e a impunidade, o efeito prático da impunidade é moral, porque põe na nossa nuca, é prático, porque eles estão executando pobres e pessoas que se põem na linha subversiva em todo lado. Então, eu termino dizendo, primeiro, esse exemplo que foi recuperado do Olavo Hansen é para lembrar, para tentar dizer assim, mesmo que eu não consiga discutir, a pergunta que fica é: por que fizeram o golpe de 64? Por que a lei da anistia é essa coisa marota que está aí? Entendeu? Por que ele é assim? Não é porque o movimento foi impotente, é porque a classe operária, quando se levantou de novo como sujeito, foi desviada, abortada, amordaçada pela burocracia reformista do lulismo e dos seus aliados. Porque o governo Lula, nesse momento, tem o PCdoB dentro dele. O governo Lula é um governo do PT. Então, essa camarilha toda de ex-companheiros de luta, digamos assim, que desonram a companheira e a mim, ex-companheiros de luta que compõem um governo que ocupa o Haiti para fazer o trabalho sujo, treina a polícia no Morro do Haiti, executa no Morro do Rio. Então, esse governo é um governo terrorista. Então, o problema, amigos, para terminar, é que não foi uma questão de um demôniozinho solto do lado dos torturadores que se cedeu, um Ustra que surtou, nem que do lado de cá alguém pegou em armas. O problema, ainda que a gente não concorde com a estratégia guerrilheira, com tudo isso, mas nenhuma crítica eles merecem em absoluto, porque o problema não está nem que um grupo nosso pegou em armas, nem que um louco de lá pegou e bateu na gente. O problema era um sistema de um Estado terrorista, porque no atestado Olavo Hansen foi um médico que assinou. E o médico que assinou diz que ele morreu, sim, de morte, tipo, se envenenou. Por azar desse animal, o cara que fez a autópsia, técnico, registra que o estômago dele estava intacto, íntegro. Logo, o veneno que o matou entrou por outra via. Então, existiu o médico que era parte do sistema. Existiu o juiz que, no fim do ano, quando a família pressionou, ele assinou um processo lá dizendo que não tinha como provar tortura. O cara estava todo destruído aqui atrás do joelho, por causa do pau de arara, hematomas, tudo descrito na autópsia, porém, ele morreu porque ele se matou envenenado com veneno, esse carochinha. Então, era um sistema que incluía o médico, o juiz, e é por isso que não dá para imaginar que esse sistema foi desconstruído. Eu acho que nós não avançamos na destruição desse sistema policial. Mas pode haver um avanço ou outro formal, na democracia formal, que é importante, que é relevante, mas que não tem autossustentabilidade, porque a máquina policial e militar está de pé. Então, eu fecharia dizendo que é importante esse ato amplo,
mas ele vai ter ainda mais cor, ainda mais brilho, na medida que a gente conseguir organizar em locais de trabalho, em fábricas e em aliança estudantil operária, um movimento que só esse tem o poder de fazer tremer essa máquina policial e o Estado terrorista que está de pé. Eu não tenho a menor dúvida. Uma saudação a vocês, repetida, e só uma última coisa meio que minha, assim, é pessoal. Quando a Lerche escreveu esse livro, é o último, vocês me permitam, é meio que pessoal. Quando escreveu esse livro, e que eu li pela primeira vez, é um livro sobre a época que eu vivi. Mas aí, eis que esse livro me relata, me dá um olhar para eu entender a época que eu vivi, que eu não tive quando eu vivi. Eu não estava cego. Mas na apresentação, tem uma frase lá que eles dizem, que eu vou polemizar com eles. Eles falam, eles não, porque eu também sou, mas eles falam assim, aqui, jovens, alguns... a frase muito engraçada, diz assim, na apresentação, nós somos jovens, jovens que, evidentemente, por seus evidentes limites, certamente a juventude, nossa jovem organização que não viveu esses acontecimentos. De hoje em diante, vocês não vão poder repetir isso. Essa é a questão. Por quê? Porque não vão. A questão é a seguinte, eu estava lá, só que o olhar não estava lá. Então, a partir de agora, vocês também estavam lá. Essa é a questão que eu quero chegar. Não tem outro jeito, porque foi assim que aconteceu. De fato, havia um potencial para se fazer algo parecido com a Revolução, mesmo que não desse certo naquele momento. E não deu por razões como a posição contra-revolucionária do PCB, que não aceitou se aliar com os fuzileiros navais, por exemplo. Que a classe operária foi impedida de se aliar com os fuzileiros navais pelo Partido Comunista Brasileiro. Isso está explicado aqui. E várias outras coisas que a gente não entende se não perceber que houve uma aliança. A transição brasileira foi uma aliança feita com a burocracia sindical, os militares e a burguesia. Ou seja, para ser grosseiro, entre a burocracia sindical e o genocida. Em última instância, foi assim. Então, um grande abraço a vocês. Não repitam, vocês não estavam lá. Tem outra.